Bom dia, caros estudantes. Mais uma vez estamos aqui reunidos para mais uma aula virtual, desta vez para falarmos de receptores sensoriais. Como tem sido o hábito das nossas aulas, logo após o tema, nós temos então os objetivos que são traçados para podermos alcançá-los no final da aula. Dentre os objetivos que nós devemos alcançar, temos receptores periféricos ou nervosos e sistema nervoso sensorial. Significa dizer que no final desta aula os estudantes precisam dominar isso. Campos de inervação, modalidades e qualidades de estímulos sensoriais específicos, classificação ou classificar os receptores sensoriais e os nervos, transdução dos estímulos sensoriais em impulso nervoso e adaptação dos receptores. Em relação ao sumário, nós temos receptores periféricos ou nervosos e sistema nervoso sensorial, campos de inervação, modalidades e qualidades de estímulos sensoriais específicos, classificação dos receptores sensoriais ou nervosos, transdução dos estímulos sensoriais em impulso nervoso e adaptação dos receptores. Ok. Propriamente dito na nossa aula, vamos agora falar de receptores periféricos ou nervosos e sistema nervoso sensorial. Aqui é importante dizermos o seguinte, que toda a informação que chega ao cérebro deve ser rigorosamente passada pelo sistema nervoso sensorial. E esse sistema nervoso sensorial tem, acima de tudo, informações muito importantes que estão ligadas com informações somastésicas, como o tato, o som, a luz, dor, frio e calor. Em palavras mais simples, dizer que o sistema nervoso sensorial contém todos os órgãos dos sentidos. As informações que são usadas e chegam até ao cérebro, tal conforme nós dissemos, obedecem 4 funções fundamentais. Dentre elas, nós temos a percepção e a interpretação, ok? O controle dos movimentos, a regulação das funções dos órgãos internos e a manutenção da consciência. Olhando para esse quadro, nós vamos ver que do ponto de vista de categoria, nós temos 2 categorias fundamentais, que são as categorias somáticas e as categorias viscerais. Quando falamos em categorias somáticas, estamos a falar que o estímulo tem origem esteroceptiva ou proprioceptiva. E quando falamos de visceral, o estímulo é de origem interoceptiva, quer dizer, interno. Dentro da origem do estímulo esteroceptivo, a organização pode ser geral ou específica e o proprioceptivo simplesmente geral, enquanto que o interoceptivo não tem classificação nenhuma. Quando nós tivemos a ter em conta a sensibilidade da modalidade, nós temos, por exemplo, quando é esteroceptivo geral, nós temos calor e frio, dor, trato e pressão. Quando é especial, está ligado naturalmente aos órgãos de sentidos especiais. E quando é proprioceptivo, que são gerais, tem uma propriocepção, que é a sinestesia. E no final, o interoceptivo tem um sentido visceral, quer dizer, a nível das vísceras, ok? E aqui cada um deles tem então os receptores periféricos como terminações livres, corpúsculo de Mises. Esses receptores periféricos, a maior parte deles estão ligados quando é geral, estão ligados à pele, e quando é especial, estão ligados aos próprios órgãos dos sentidos especiais. No entanto, nós na aula passada falamos das vias, e aqui estamos a ver que a via aferente, para a via aferente nós vamos ter sempre um receptor. Esse receptor já vimos na aula passada, que é normalmente um pseudoneurônio. Vamos ter o trajeto, né, para ver como é que essa via vai. Nós vimos que tínhamos um receptor, depois íamos para a coluna posterior, o tálamo então para o cérebro, ok? Depois temos o trajeto central, aqui temos outros neurônios centrais que processam a informação. E finalmente a área de projeção cortical, aqui onde nós temos na verdade a interpretação da informação. Na descrição da cadeia neuronal, nós estamos a ver o primeiro neurônio de primeira ordem, que geralmente nós dizemos que está fora do sistema nervoso central. E tem um gânglio sensitivo. Se tem um gânglio sensitivo, estamos a dizer que este neurônio é específico a quê? A receber informações e conduzir essas informações até o sistema nervoso periférico. Já o segundo neurônio, que está localizado na coluna posterior. Por que na coluna posterior? Porque vimos na aula passada que a coluna posterior é que é responsável por captar esse estímulo sensorial e levar até o segundo neurônio, tá? E ali poderá ser processado no terceiro, que é a nível do tálamo. O terceiro neurônio, o de ordem 3, normalmente está localizado no tálamo, tal também como vimos na aula passada. E aí vai chegar informações irradiantes no tálamo, com exceção da via olfatória.
5 anos. No entanto, o quarto neurônio ou de quarta ordem está localizado no córtex sensorial cerebral, ok? Muito bem. Em relação ao campo de inervação receptivo, é o que vai receber a informação. Nós já vimos as vias, vimos a localização dos neurônios. Vai ser sempre o quê? Uma região que vai ser estimulada por uma atividade de neurônios sensitivos periféricos e central da via sensorial. O que significa dizer, aqui por exemplo, se nós prestarmos bem atenção, vamos ver que aqui temos um neurônio, aqui temos um primeiro neurônio, vamos dar conta que o primeiro neurônio está sempre fora do campo de inervação. O segundo neurônio está sempre na coluna posterior. Por outra, quando nós falamos de unidade sensitiva, significa dizer sempre um conjunto de fibras, e sabem que fibras são os axônios, que são responsáveis por quê? Por captar a informação e levar até ao cérebro. Quando nós falamos de inibição lateral, estamos a dizer que os neurônios aferentes vizinhos não interferem na detenção dos estímulos, ok? A inibição lateral, quer dizer, o neurônio que estiver nas lateralidades não vão interferir diretamente no estímulo que vai até ao cérebro. Ou seja, os neurônios inibitores estão ativos quando o neurônio aferente não está sendo estimulado. E quando é que há uma inibição descendente? Essa inibição descendente corresponde sempre às vias aferentes influenciando o nível de excitação do canal sensorial, ok? Assim sendo, quando é que nós temos uma função dos receptores sensoriais? Qual deve ser a função deles? É sempre garantir ao ser humano duas grandes capacidades, ou seja, a sensação e a percepção. Se não fossem essas funções sensoriais, nós não teríamos percebido a energia física nem a química. Os aspectos físicos, quando alguém toca em nós percebemos. A energia radiante do sol, por exemplo, toca em nós percebemos. Então, isto é uma sensação. Agora, o que será para nós a percepção? Vai ser sempre uma capacidade veiculada dos sentidos a outros aspectos da existência, como comportamento e pensamento. Então, aqui estamos a querer dizer o seguinte, que a sensação é diferente da percepção. Eu, por exemplo, se estiver numa sala de aulas e estiver muito frio, eu tenho uma sensação, ok? Mas se estiver muito frio e eu sair da sala, eu estou a exteriorizar um comportamento em relação à sensação. E assim de igual modo, ok? E aqui temos então as modalidades de qualidades de estímulos sensoriais, tá? Que elas normalmente, como estamos a falar, sempre que falamos de sensoriais, estamos aqui a dizer que está relacionada aos órgãos dos sentidos, tá? Modalidade, temos a visão, audição, equilíbrio, tato, temperatura, dor, paladar e olfato. O estímulo, a visão, vai ser sempre a luz. O tipo de receptor vai ser o fotorreceptor. As células receptoras vão ser os cones e pachonetes. Na audição, temos as células ciliares da córnea, tá? Da cóclea, cóclea porque córnea é no olho, estou a confundir as coisas. O equilíbrio, nós temos aqui as células ciliares dos canais semicirculantes, ok? Depois o tato e a pressão e assim sucessivamente. Em relação à localização espacial da fonte do estímulo, podemos discriminar se os sons vêm de que direção. Isto em relação ao som, por exemplo, se alguém apitar aqui e eu perceber de onde é que vem o som, então estou a fazer uma localização espacial da fonte estimulada. Quando é que eu tenho uma determinação da intensidade? Essa determinação da intensidade é em relação ao volume sonoro com as mudanças de brilhos do objeto, ok? E quando é que é uma determinação da duração? Aqui começamos, por exemplo, e terminamos um estímulo ou a sua variação de intensidade. Por exemplo, se eu picar alguém com uma agulha, esta pessoa sente o estímulo, mas este estímulo é reduzido. Mas se for um ferro de engomar, o estímulo é cada vez mais elevado em relação ao estímulo anterior. Como é que nós podemos classificar os receptores sensoriais ou nervosos? Primeiro, de acordo com a sua morfologia, eles poderão ser receptores especiais, tá? E esses especiais estão ligados aos órgãos de sentidos especiais, como visão, olfação, gustação, audição e equilíbrio. E os gerais, que normalmente são receptores livres e receptores encapsulados. Os gerais estão muito ligados à pele, ok? E aqui temos então alguns exemplos que nós podemos ver, tá? Terminações livres, ok? Por exemplo, vemos um receptor livre aqui da pele,
um receptor encapsulado e assim sucessivamente. Se vemos aqui, de acordo com o tipo de estímulo detectado, tá? De acordo com o tipo de estímulo que nós podemos detectar e a localização da fonte estimuladora, eles podem ser mecanorreceptor. Estes mecanorreceptores vão detectar deformações mecânicas dos receptores ou tecidos adjacentes. Termorreceptor, como o próprio nome diz, vão detectar que alterações de temperatura. Nos receptores vão detectar que alterações ou estímulos dolorosos, tá? Este estímulo pode ser físico, químico ou não só. Receptores eletromagnéticos vão ter em relação à luz, por exemplo, a retina do olho. Os quimiorreceptores estão ligados ao gosto a nível da boca, ok? Então, estes são de acordo com o tipo de estímulo que eles vão detectar. Em relação à transdução dos estímulos sensoriais em impulso nervoso, nós temos os mecânicos de potencial receptor são, em princípio, deformação mecânica do receptor, que estira as membranas e abre os canais de cálcio. Quando nós falamos de potencial da membrana, o que é que nós vimos? Quando há um estímulo nervoso, há naturalmente a abertura dos canais de sódio. Na verdade, entra sódio e sai potássio. Então é mais ou menos isso que nós estamos aqui a dizer. A aplicação de uma substância química na membrana, que também abre os canais iônicos, é um estímulo, naturalmente. A alteração da temperatura na membrana vai também permitir um estímulo e o efeito da reação eletromagnética também permite um estímulo. Então, esse vai ser o mecanismo de potencial receptor. Quer dizer, só há um potencial receptor, ou seja, os órgãos de sentido especiais ou gerais só recebem estímulo, só percebem a sensação ou a percepção quando recebem um estímulo. Quando é que nós chamamos de potencial gerador? Tá? Repara, o potencial receptor transferido às fibras nervosas que fazem sinapses nas bases das células receptores para determinar o potencial da ação nas fibras nervosas. Ou seja, sempre que houver um estímulo e esse estímulo é capaz de desencadear uma sensação ou uma percepção, então estamos falando de um potencial gerador, ok? O potencial receptor é a capacidade que a célula tem de perceber a recepção do estímulo, tá? Nas células, esses podem ser nas células especiais ou num potencial gerador geral, ok? Por exemplo, reparem aqui, temos um potencial de ação, ok? Já sabemos o que é um potencial de ação. Tá? Temos aqui uma célula, ok? Temos uma zona de gatilho, também já sabemos o que é uma zona de gatilho, que tem início a transmissão do impulso nervoso. Então, tão logo há um potencial gerador, ele vai despolarizando a célula até a outra célula, num processo que nós chamamos de sinapse. Por isso aqui é o neurônio sensorial periférico, ok? Em relação à adaptação dos receptores, eles também podem adaptar-se a vários estímulos, tá? Então, mas aqui há dois tipos sensoriais da capacidade de adaptação, que podem ser receptores tônicos ou de adaptação lenta ou não adaptáveis, e os receptores fágicos ou de adaptação rápida. Vamos ver como é que isso acontece? Quando um receptor é tônico ou de adaptação lenta ou não adaptável, o que ele tem? Tem a função de transmitir continuamente impulsos ao encéfalo, tá? Enquanto estiver sobre ele o estímulo perturbador. Por exemplo, se alguém colocar um ferro de engomar sobre a nossa pele, enquanto não tirar o ferro, nós continuamos a sentir dor. Então, isso nós chamamos de receptor tônico. Já o receptor fágico tem a função de detectar apenas a velocidade de diferentes partes do corpo e de previsão. Por exemplo, se nós pegarmos numa mangueira, damos em alguém, ele só sente dor nesta parte onde é a mangueira. Então, a tendência dele é ir coçar onde está a dor. Tá? À medida que tu vais picando ou vais dando com a mangueira, ele vai sentir em diferentes localizações. Por isso é que se chama de receptores fágicos ou de adaptação rápida. Em relação à transmissão de sinais com diferentes intensidades no sistema nervoso, nós temos a somação espacial e a somação temporal. Em relação à somação espacial, vamos ver que é um processo pelo qual o sinal da força crescente é transmitida progressivamente por grandes quantidades de fibras ou estímulos fortes. Quer dizer, aqui na espacial os estímulos são fortes. Por quê? Devido à grande quantidade de fibras nervosas. Ao passo que na temporal, quando o sinal da força crescente é feito pelo aumento da frequência do impulso nervoso em cada fibra. No temporal depende do número de fibras que vão sendo
excitada para permitir então o processo de transmissão do impulso. Por hoje, muito obrigado pela assistência desta aula. Estamos muito gratos. Até já e até amanhã.